Você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Carlos Henrique. Estou com você aqui na Bandeirantes, sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Começa aqui o Nossa Área, programa esportivo da Rádio Bandeirantes e Campinas, na hora do almoço, necessário na sua vida e no seu rádio. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista começa a falar em esportes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte joga bem, vence o Ceará por 3-1 no Moisés Lucarelli e se afasta da zona de rebaixamento. Com 15 pontos somados, Macaca sobe para a 13ª colocação. Essa foi a terceira vitória de Nelsinho Batista no Moisés Lucarelli em 3 jogos. Elenco da Ponte se reapresenta na tarde de hoje para dar início à preparação para o derby que acontece domingo no Brinco, 18h30. Elenco do Guarani viaja a Itu daqui a pouco, onde fará 4 sessões de treinamentos visando o clássico contra a Ponte. Delegação fará toda a preparação na cidade de Itu. Diretoria inicia a venda de ingressos com promoção e prioridade para sócios. Vendas físicas nas bilheterias do Brinco começam amanhã, às 8 horas da manhã. Wagner Mancini é demitido do Ceará após derrota para a Ponte. Técnico assumiu o Vozão na reta final de 2023 para iniciar reformulação para a nova temporada e sai após sequência de 4 jogos sem vitória na Série B. Favorito de Petralha, Fernando Diniz quer tempo para assimilar a saída do Fluminense. Logo após a demissão do treinador, o Atlético Paranaense procurou o staff para demonstrar interesse. A Argentina vence o Chile por 1-0 e garante classificação para as quartas de final da Copa América. Lautaro Martínez marcou o gol da classificação argentina aos 43 minutos do segundo tempo. Gleger Zorzin. Agora posso cumprimentá-lo, né? Eu não aguento uma televisão. Sabe, o Gleger gosta tanto de câmera de televisão, de internet, que quando abre a geladeira, acende a lâmpada de lá de dentro, ele olha assim e pensa que é uma câmera. Não, é a televisão. Não, aqui é a geladeira. Você sabe que não sou eu. Bom dia, boa tarde para você. Bom dia, boa tarde. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Não sou eu que gosto das câmeras, são as câmeras que gostam de mim. E chegou hoje bem, né? Cheguei bem, eu queria aproveitar... E tá humilde também hoje. Um pouquinho. Tá. Viu? Aproveitar a audiência gigantesca do Nossa Área, como o meu destaque. Cara, ontem, no programa Os Donos da Bola, eu fiz uma colocação, assim, no momento eu nem me passou pela minha cabeça, né, de que provocações entre torcidas, e a torcida do Guarani ficou ofendida com a minha declaração. Eu quero me desculpar, né, aqui para a torcida do Guarani, que é uma torcida que eu respeito, o clube que eu tenho uma gratidão e sempre respeitei, e sempre vou continuar respeitando. Eu tenho história dentro do Guarani, então eu quero pedir perdão à torcida, não foi a minha intenção. Eu nem me toquei, cara. Depois, à tarde, eu comecei a receber 1 milhão de mensagens, todo mundo bravo comigo, né? E aí depois, olhando novamente o vídeo, aí eu percebi que eu tinha falado bobagem. Mas assim, que fique muito claro que não foi a minha intenção, e que o carinho e a gratidão que eu tenho pelo Guarani é muito maior do que aquilo que foi falado. 11h36, mande a sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp para receber mensagens de texto neste momento. Mande a sua mensagem, daqui a pouquinho eu prometo que ela vai pro ar.
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem, jogando no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Ceará pelo placar de 3-1. Ontem também, América Mineiro e Avaí empataram por 1-1 e o Amazonas derrotou o Coritiba por 1-0. Portanto, 12ª rodada encerrada. O América lidera com 22, mesma pontuação do Avaí. O Operário é o terceiro com 21 e o Vila Nova é o quarto colocado com 20 pontos. Ontem também tivemos um empate por 0-0 entre Santos e Mirassol. Santos, nesse momento, é o quinto colocado com 19 pontos. A Ponte Preta termina a rodada na 13ª colocação com 15 pontos e o Guarani segue na lanterna com 5 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é a Chapecoense, tem 14 pontos em 12 jogos, porém o CRB é o 17º colocado, tem 12 pontos mais 10 jogos, 2 a menos do que o Guarani. Atenção para os jogos da 13ª rodada. Curitiba e Vila Nova jogam no sábado. No sábado também Botafogo e Sport, além de Ceará e Ituano. Mas o grande jogo da rodada acontecerá no próximo domingo, 18h30 no Brinco. Tem o Derby 207, Guarani e Ponte Preta. Pelo Campeonato Brasileiro, hoje, 7 da noite, tem Botafogo e Red Bull Bragantino. No mesmo horário, Cruzeiro e Atlético Paranaense. 8 da noite, Corinthians e Cuiabá. Além de Atlético Goianiense e Grêmio, Juventude e Flamengo. 9h30, Bahia e Vasco, Inter e Atlético Mineiro, Fortaleza e Palmeiras. A rodada será finalizada amanhã às 7 da noite com Fluminense e Vitória, São Paulo e Criciúma, este jogo às 8h da noite. Pela Copa América, ontem a Argentina venceu o Chile por 1-0 e lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento. Quem também venceu foi o Canadá, que derrotou o Peru por 1-0. Hoje, 7 da noite, tem Equador e Jamaica e às 22 horas, Venezuela e México. O Brasil volta a campo na sexta-feira, 10 da noite, no horário de Brasília, para pegar a seleção do Paraguai. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos em frente, vamos aqui atender os nossos amigos. Deixa eu ver quem que mandou essa aqui, o Rodrigo. Domingo 3-1 para Ponte, tá bom?
responde aí pra nós. Gostou do jogo? Gostei. Você tá falando do jogo da Ponte, né? Ganhou? Gostei. Mesmo, você acha que a Ponte deve entrar jogando com o mesmo time e troca, se for o caso, o mesmo com Elvis no banco? O Wellington do São Fernando tá falando que vai ser 7-1 para a Ponte. Bom, primeiro que não vai ser 7-1. E segundo, Wellington, meu nobre amigo, eu começaria o jogo com Elvis, mesmo com o desempenho do time de ontem, tá bom? Um abraço. O Batata da Efervescente Rio Preto e muitas queimadas, todos sem noção. CH ontem a Ponte fez um jogo quase perfeito, mas no segundo tempo até tentaram dar uns passes para o adversário. O Boles está arrebentando. E o Gleger anda muito pão duro. Por quê? Para dar nota para defesa difícil. É o Batata? É. Batata. Vou tá aí perto, hein? A meu ver, ontem a Ponte venceu e convenceu como eu havia previsto. Embora o clima de já ganhou tomou conta de alguns, como sempre, entendo um pouco de futebol ao recomendar cuidado. O futebol já nos mostrou que cada jogo é diferente do outro. A única coisa que se espera no domingo é um bom jogo e pelos lados da Ponte que o Robin Hood não compareça. Lager. CH, que jogo ontem. Igor Inocêncio, na minha opinião, fez o seu melhor jogo com a camisa da Ponte. E se eu fosse o Nelsinho, colocaria, se possível, o mesmo time que iniciou o jogo contra o Ceará. Alê. Alguma dúvida quanto à qualidade do Nelsinho Batista? Olha, Renato Graça, eu não tenho nenhuma, não. Nenhuma, nunca tive. O que um olhar literalmente técnico diante de uma situação de emergência e um elenco com poucos recursos não causa? Castro, vibrante, Eugênio. Que é Eugênio? Que Eugênio é esse? Oi? Parabéns. Entendi também, mas tá tudo certo. Wilson de Marzio. CH, quando o volante joga pra frente e pisa na área, o time rende mais. Wilson de Marzio. Legal. Me surpreendi com a macaquinha ontem, Nelson. Encontrou uma maneira de fazer o time jogar sem o Elvis. Isso é muito importante, pois o campeonato é longo. Como sempre, mandaram muito bem na transmissão. Muito obrigado, Thiago Barba. Bom dia, Carlos Henrique Gleger. Ontem não consegui acompanhar o jogo da Ponte por outros motivos, mas vi pela manhã que havia vencido o Ceará e sem o Elvis. Gostaria de saber como foi a atuação do meio campo e o que o Nelsinho irá fazer para domingo. Grande abraço, bom trabalho. José Luiz, da Miguel Vicente Cury. Quer responder, Gleger? Você que comentou o jogo ontem? Ele tá falando sobre o Elvis? O comportamento do meio campo e o que você achou do time jogar sem o Elvis, se você repetiria o time no jogo de domingo. Não, eu entraria com o Elvis também na vaga do como é que chama o menino lá? O Iago Dias. Na vaga do Iago Dias. Não que ele tenha jogado mal, longe disso, mas assim, gente, jogar em casa, às vezes você tem uma característica diferente, você monta a plataforma diferente. E um jogo fora de casa, um jogo pesado, um clássico, né? Eu acho que quem tem um meio de campo mais povoado ficaria interessante. Então eu entraria com o Elvis no lugar do Iago. Só. O que você acha do Guarani começar a usar jogadores da base como volante, goleiro, meio-campista, porque o que estão aí não dá mais? Paulo Paiva, eu acho ótimo. O problema é que, por algum motivo que a gente não sabe porquê, o Guarani usa muito pouco. Se os jogadores do Guarani entenderem o que é um derby, domingo a nossa virada de chave, a torcida estará no brinco abraçando e apoiando o time. Pra cima deles, Bugrão. Renato Cortez. A vitória de ontem aliviou, mas tem que continuar e com pegada. O Vladimir do Jardim Aurélia. Mandou um vídeo aqui, mas ainda não tive tempo de ver. Meu time está mal, mas no débito é outra conversa. Não adianta o time de cima... que a conversa é mais embaixo. Vamos que vamos. Donizete, Jardim Conceição. Entendi muito bem, mas está registrado. Domingo, 2-0 para o Guarani contra a Ponte. Última chamada para a recuperação do Burgo nesse campeonato. Rodrigo. CH, mesmo sem Ramon, como você projetou o time, funcionou com o Dodô. Abraços, Carlão. Rapaz, o que eu fiquei surpreso no jogo de ontem foi essa colocação do Castro do meio campo e ele aparecendo toda hora dentro da área como elemento surpresa. Mas eu acho também que o primeiro gol foi bola parada, né, Gleger? Não tava dormindo, foi bola parada.
Então, quando você faz um jogo difícil, um gol de bola parada e obriga o adversário a mudar a estratégia, além da Ponte ter jogado bem, além de alguns jogadores individualmente foram acima da média, além do Castro ter sido a grande surpresa do jogo, eu acho que foi um bom performance. Eu gostei da Ponte. 11 e... Deixa eu ler aqui. Um abraço para o Cléfor. Um abraço aqui de áudio. Agora, Emerson, não dá, querido. Não tem jeito. E um abraço também aqui para o Edson Luiz Guilherme. Em que momento do campeonato pode considerar um time rebaixado? Edson Guilherme. Na virada do turno. Se não atingir pelo menos 20, 18 pontos, dificilmente vai reagir. 11h47 em Campinas. Um abraço para o Emerson de Valinhos. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Torcedor da Macaca tá muito feliz, né? Ontem, grande vitória sobre o Ceará, 3-1 no estádio Moisés Zucarelli. Bela atuação da Ponte, grande jogo do Castro, marcou o primeiro gol. Grande atuação também do Igor Inocêncio, deu 2 assistências, gol marcado também pelo Gé, gol de pênalti convertido pelo Dodô. Enfim, a Ponte Preta ontem conseguiu mais um resultado positivo e mantém o 100% de aproveitamento em casa sob o comando do técnico Nelsinho Batista. Agora são 3 vitórias em 3 jogos, o Nelsinho jogando no estádio Moisés Zucarelli. Traz um ânimo muito maior, ainda maior, para o derby do próximo domingo, derby 207, contra a equipe do Guarani. Ontem a Ponte estava desfalcada do Elvis, também não contou com o Gabriel Risso, não teve o Joilson, ou seja, um time com desfalques e problemas. Ramon Carvalho foi vetado momentos antes do jogo. Mesmo assim, a Ponte deu conta do recado e conseguiu a vitória. E o Nelsinho Batista comemorou esta 3ª vitória seguida no Moisés Zucarelli. Em casa, nós estamos fazendo, como se diz, o dever de casa, né? Estamos conseguindo vitórias importantes que nos dá, assim, uma subida na tabela de classificação. Então, isso aí é que a gente conversa com eles. Vamos fazer o dever de casa e vamos buscar fora de casa os pontos extras que a gente pode nos levar a um patamar melhor na classificação. Ponte, com esta vitória, chega a 15 pontos ganhos, se afasta da proximidade ali da zona do rebaixamento, né? O time estava uma posição acima da zona, subiu agora para a 13ª colocação e agora foca totalmente no derby. Terá a volta do Elvis, aguarda também pela possibilidade de contar com o Gabriel Risso. Ramon Carvalho também poderá voltar. Nenhum dos jogadores pendurados com 2 cartões amarelos tomou amarelo ontem, portanto ninguém vai estar suspenso. A Ponte poderá ter força máxima no derby de domingo contra o Guarani. CH. Gleger, 30 segundos para você falar da Ponte. Gostei da apresentação da Ponte ontem, uma vitória importantíssima, né? Mesmo com dificuldades na escalação, mesmo com alguns desfalques, o Nelsinho arrumou um jeito de jogar e realmente foi uma belíssima vitória. E sabe o que aconteceu com essa vitória da Ponte ou não? O meu grande amigo, meu parceiro Wagner Mancini acabou sendo demitido. O Ceará, não que o Ceará tenha jogado mal, eu acho que a Ponte fez um jogo muito legal, muito sólido e mereceu o resultado. 11h50 em Campinas e vamos falar do derby, né? Como sempre aqui a gente destacando na semana de derby, vamos falar dos nossos parceiros anunciantes. Derby 207, além de divulgar o trabalho que a gente vai evidentemente fazer no domingo, né? Guarani Ponte, dia 30 de junho, às 18h30 no Brinco. Cobertura especial de um dos maiores clássicos do Brasil. O primeiro confronto desse ano, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A história das disputas, a rivalidade, os gols, os números, os personagens, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande jogo. Derby é na Rádio Bandeirantes. Derby 207 com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Guarani Ponte, no estádio Brinco de Ouro. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento, temporada da Casa Sodimac. Preços incríveis para construir, reformar e decorar. Compre em sodimac.com.br. E Iga Atacado, há 59 anos sendo referência em satisfação e economia.
Acesse iga.com.br e confira ofertas imperdíveis. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre, que viaja daqui a pouco para Itu, vai fazer aí essa sequência de 4 treinamentos em Itu, na preparação para o derby do próximo domingo. A intenção, claro, é tirar o time desta pressão, né, que está vivendo o time do Guarani pela péssima campanha que faz no Campeonato Brasileiro. O time está na lanterna da competição, tem 5 pontos ganhos, vem de 8 partidas sem vitória, tem apenas um triunfo em 12 rodadas, números preocupantes até para... Por isso, o técnico Pintado e a direção resolveram fazer essa sessão, esse período de treinamentos em Itu, antes do derby do próximo domingo. Para o jogo contra a Ponte Preta, o técnico Pintado aguarda pela volta do Jefferson. Lateral esquerdo está saindo, né, do departamento médico e poderá começar esse período de transição e, se estiver ok, vai para o jogo no próximo domingo. O Guarani, que não terá Anderson Leite e também não terá o Reinaldo, ambos receberam o 3º cartão amarelo. Pensando na sequência da temporada e também na janela de transferências, CH, o Guarani acertou mais uma contratação. Trata-se do zagueiro Wanderson, ex-Mirassol, ele tem 33 anos, foi formado na base do Inter de Porto Alegre, tem passagens por Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Fortaleza e América Mineiro, além de uma rápida passagem pelo Japão em 2019, jogou no Chimiz Pulse. Ele tem 1,86 m, então é mais um reforço do Guarani nesta janela de transferências, mas claro, só poderá ser inscrito e também atuar quando a janela for oficialmente aberta no dia 10 de julho. É o Guarani buscando reforços, buscando fortalecer o time para tentar sair dessa posição muito ruim na tabela de classificação da Série B do Brasileiro, CH. Bom, Gleger, a pergunta corrente aqui é a seguinte para essa pessoa que vos fala e para você. O Guarani vai dar conta de vencer o jogo domingo? CH, olha, a gente sempre fala isso, né? A questão do derby é o seguinte, nunca tem favorito, seja ele no jogo, no campo, no Brinco, seja ele no Majestoso, nunca tem favorito. Seja ele a situação da equipe adversária, né? O jogo é pesado, o jogo envolve muito emocional, né? Envolve a questão do treinador pilhar ou não o time no vestiário. Então, assim, dá para dizer que o Guarani pode chegar e surpreender, mesmo estando num momento ruim, pode ganhar o jogo? Claro que pode. Tá jogando em casa, né? O torcedor vai comparecer, eu não tenho dúvida. Então pode sim. Agora, vai enfrentar um time, né, que vive um bom momento, que vem de um ótimo jogo contra o Ceará. Então vai ser um clássico muito, na minha opinião, equilibrado. O empate pode ser que seja o resultado que a galera mais acha que vai acontecer, justamente por esse desempenho das duas equipes. Mas o Guarani pode sim surpreender, por que não? Tá chegando pintado aí, já teve um jogo, já deu para fazer alguns ajustes. Então vamos ver qual que será a estratégia e qual será a plataforma implantada pelo Pintado. Eu também não gosto de falar de favoritismo, mas eu tenho que dizer uma coisa que é bem clara para todo mundo, né? Até para a torcida não da torcida do Guarani, mas para quem acompanha a Série B sabe que o momento da Ponte é melhor do que o momento do Guarani, apesar do jogo ser no Brinco. Quer dizer o que isso, Carlos Henrique, na prática? Nada. O derby me ensinou que em muitas oportunidades e momentos, o pior momento venceu o melhor momento. Mas em várias vezes. O Edu fala isso aqui toda hora. Então, vamos ver o que vai acontecer. O jogo vai responder o que efetivamente vai acontecer. Agora, antes da bola rolar, é inegável que o momento da Ponte é mais organizado do que o momento do Guarani. 11h56 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos.
O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da Macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória da Ponte sobre o Ceará na noite desta terça-feira no estádio Moisés Lucarelli pelo placar de 3-1. A Macaca atuou com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Luiz Felipe, depois Dudu Vieira, Emerson Santos, depois Emerson Castro e Dodô, Matheus Regis, depois Lucas Buchicha, Gé e Iago Dias, a equipe do técnico Nelsinho Batista. O Ceará de Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, depois Castilho, David Ricardo e Paulo Vitor, Jean Irmer, Deluca, depois Mugni, Lourenço, depois Caio Rafael, Eric Pulga, Saulo Mineiro, depois Kaique Barbosa e Janderson, além de Facundo Castro, a equipe do técnico Wagner Mancini. Castro de cabeça abriu o placar para a Macaca aos 10 minutos, Jefferson, o Gé, ampliou aos 33 do primeiro tempo, Dô, cobrando o pênalti aos 14 minutos, fez o terceiro gol da Macaca e Kaique diminuiu aos 22 minutos da etapa final. Público de 3.538 torcedores para uma renda de R$ 73.420. Arbitragem de André Luiz Policarbo Bento de Minas Gerais. Cartões amarelos para Luiz Felipe e Matheus Silva, que não estavam pendurados, e Matheus Felipe do time do Ceará. Esta a ficha técnica de 3 para a Ponte Preta, 1 para o Ceará, Campeonato Brasileiro da Série B. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, sempre às 11h30, para mais um Nossa Área aqui.